Hoje o Flamengo joga pela Copa do Brasil e logo em seguida, no final de semana, joga contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. E a pergunta que eu me faço e muitos flamenguistas também se fazem é: o Flamengo disputa necessariamente o que ainda nessa temporada? O Flamengo disputa os 3 títulos, as 3 competições? O Flamengo disputa só a Copa do Brasil, Libertadores, o que necessariamente? Quando eu falo em disputa, eu não me refiro só àquele teatrinho de falar, ó, estamos ali a 5 pontos do líder, 6 pontos do líder, estamos na disputa. Esse discurso que a gente tem escutado nos últimos anos, mas que na verdade todo flamenguista sabe que disputar não disputa. Fica aquela esperança de dar algum, sei lá, uma corrida, uma investida mais forte no final do Brasileirão em especial. Mas quem sabe que não chega, assim tem sido os últimos anos, né? Não é aquela disputa ferrenha como foi, por exemplo, em 2020, ali nas últimas 7 rodadas principalmente, que a gente sabia que o Flamengo vinha no viés de alta e vinha para atropelar o Internacional. Até uma entrevista do Edenilson, num jogo em específico contra o Atlético Paranaense lá na arena do Atlético, quando o Inter empata, e ele dá uma entrevista logo na saída de campo dizendo que a sensação que ele tinha que o Flamengo já tinha passado o Inter, quando o Inter estava ali com 3, 4 pontos à frente, o Flamengo vinha no viés de alta muito forte. Essa era a sensação que passava. Agora, nos últimos anos, de 2021 para cá, a sensação que passa é que o Flamengo fica ali administrando 5, 6 pontos, 7, mais para conseguir garantir um G4 do que necessariamente vir no viés de alta e conquistar o título brasileiro. É isso que a gente tem se acostumado nos últimos anos. E esse ano em especial a gente pensou, ou ainda pensa que será diferente, porque tem um técnico aí que é especialista em pontos corridos, que é o Tite, então esse ano vai. E a gente viu até agora mais do mesmo, que é priorizar a Copa do Brasil, e aquele discursinho que o Flamengo está disputando tudo, mas sempre deixa em último plano o Campeonato Brasileiro. E agora, com esse tanto de lesões, principalmente, qual é a estratégia do Flamengo? O Flamengo vai focar na Copa, porque vai ter mais chance de título mediante as lesões que aconteceram. Copa do Brasil está aí, próximo de se classificar para a semifinal. O Flamengo vai focar tudo na Libertadores, ou Copa do Brasil e Libertadores, ou o Flamengo ainda vai realmente focar de verdade, não teatrinho, no Campeonato Brasileiro? Então, essas perguntas na verdade não têm respostas, por isso eu digo que o Flamengo hoje é uma incógnita. Agora, eu vou colocar a minha opinião, e opinião de torcedor mesmo, tá? Não sou nenhum entendido, nem tenho pretensão de ser um especialista em questões táticas ou coisa do tipo, embora a gente tenha curiosidade e busque as informações. Mas o que eu acho é que o Flamengo, sim, ainda tem um elenco superior dos seus adversários. Claro que tem aí alguns reforços chegaram recente, isso atrapalha um pouco. Mas se você, quando o Flamengo escala um time, você pega a escalação do time do Flamengo, mesmo com todos esses desfalques, quando o Flamengo escala um time, o que que você vê assim? Você vê que o Flamengo ele é inferior tecnicamente falando ao seu adversário? É a escalação que a gente jogou contra o Corinthians e perdeu lá na Arena. O time do Flamengo era muito superior ao Corinthians. Talvez que ainda possa rivalizar com a gente em termos de elenco, certamente, que talvez não, certamente é o Botafogo, que foi um investimento inclusive superior ao Flamengo em termos de investimento monetário, dinheiro mesmo, né? Gastou mais do que o Flamengo. Mas ainda assim, o Flamengo, mesmo com essas contusões todas essas lesões, quando monta um time para jogar contra o Botafogo, como por exemplo foi há 3 semanas atrás, o Flamengo ainda assim, 3 semanas atrás, o Flamengo ainda assim tinha um elenco equiparado em termos de nome por nome para fazer um jogo competitivo, né? Mesmo com todas as lesões. Então, para mim, vai mais na questão de que o treinador precisa ter diversidade tática, porque sim, o Flamengo ele tem jogadores de muita qualidade no seu plantel que poderia suportar todo esse conjunto, toda essa sequência de lesões que o Flamengo tem tido, todos esses desfalques que o Flamengo tem tido. Mas, se você não tem um técnico que tenha a diversidade, a capacidade de alternar seus planos táticos, sua maneira de jogar, para privilegiar os jogadores, as características desses jogadores, a gente vai ver o que a gente está vendo agora acontecer. Que o Flamengo parece um time desencontrado, desencaixado, um time espaçado, um time que deixa muita oportunidade, muita margem para os seus adversários dominar o jogo. O time que defende com linhas médias ou baixas, que entrega a bola para o adversário. Poxa,
Agora, o último jogo que nós fizemos contra o Corinthians, a gente viu aí o Alcaraz, um jogador super promissor que jogava no Racing, estava na Premier, jogou no futebol italiano, muito novo ainda, 21 anos, por uma questão de conjunturas, voltou para o futebol sul-americano, para o Flamengo, onde ele considera ser um acréscimo de carreira, não decréscimo. Então, um jogador com muito potencial, mas a gente precisa saber aproveitar esse jogador no seu melhor posicionamento, né? A gente tem o Plata aí, que é um jogador muito promissor no Equador, um jogador que jogou a Copa América, a gente viu que é um jogador talentoso, muito acima do nível dos jogadores nessa posição que a gente tem no Brasil. E sem contar o elenco que a gente já tem, Fabrício Bruno, jogador de seleção, Gerson estava na seleção agora recentemente, Léo Pereira, Léo Ortiz, enfim, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, ou seja, sabe, ainda é, na minha opinião, de forma consistente, o melhor elenco do Brasil. Ainda superior ao Botafogo, mesmo o Botafogo tendo feito um investimento maior. Para mim, tem jogadores mais talentosos, mais com capacidade demonstrada, menos apostas e mais confirmações. É isso que o Flamengo tem. Agora, de novo, você tem jogadores que não são iguais. Você precisa privilegiar a qualidade desses jogadores e alternar a sua maneira de jogar. Não adianta você pegar e botar o Bruno Henrique de pivô e achar que o Bruno Henrique de pivô vai performar parecido com o que o Pedro performa, porque aquela é do Pedro, não é do Bruno Henrique. Ele joga numa posição diferente, então você tem que armar o seu esquema para privilegiar jogadores, como o Jorge Jesus já fez em 2019. E aí não colocar o Gabigol, porque o Gabigol ele não faz o pivô como o Pedro faz, é de novo você querer privilegiar o seu esquema tático em detrimento da característica do perfil dos jogadores. O Gabigol pode até não jogar por uma escolha técnica, porque não está bem, não treina bem, ok, isso aí não se questiona, mas não porque não encaixa na maneira que o Tite vê o futebol ou no esquema tático que o Tite vê o futebol. De verdade, eu esperaria muito mais alternativas táticas, variações de jogo do Tite, até para que o time não ficasse marcado pelos seus adversários. Eu esperaria e espero muito mais variedades táticas do Tite do que tem demonstrado. E dentro dessas variedades, opções alternativas que privilegiam o elenco que ele tem agora, nesse momento, para jogar. Porque uma coisa, na minha opinião, eu tenho total convicção, falta de elenco não é. Pode ser outra coisa, mas falta de elenco não é. Na minha opinião, é falta de diversidade, de riqueza tática do treinador, que tem um nome, um status, que não está provando, na realidade, comprovando ou justificando esse status. Mas eu quero saber sua opinião, então deixe aqui seus comentários, compartilhe esse link, interaja, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.